Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E bom, hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre os grupos religiosos que viviam na época ou no contexto em que Jesus chegou à Terra. Hoje nós vamos falar sobre os fariseus, os saduceus, os essênios e zelotes. Talvez esses nomes sejam novos para o seu vocabulário, talvez você já se deparou com eles em algum momento da sua leitura bíblica e não entendeu de fato o que cada um desses grupos pregava ou acreditava. Mas esse vídeo vem justamente para trazer luz a esse assunto que é tão curioso e traz vários ensinamentos para a nossa vida devocional como cristãos. Então, já prepara a pipoca, pega o refrigerante porque hoje o vídeo promete. Vamos começar pelo grupo mais famosinho desses quatro que eu citei. Vamos falar agora dos fariseus. E bom, os fariseus eles fazem parte de todo o contexto bíblico do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse grupo ele está presente em várias passagens, eu quero me aprofundar um pouquinho neles com vocês nesse vídeo. O significado da palavra fariseu, do hebraico para o português, significa separado. Eles queriam passar uma conotação de ser um grupo separado do pecado, separado da iniquidade, mas será que na prática eles se separavam realmente das coisas imorais e erradas do ponto de vista doutrinário e teológico do Antigo Testamento? Não é necessário um conhecimento bíblico muito aprofundado ou teológico para chegar na conclusão que eles falharam miseravelmente nessa missão. Mas vamos lá, o que os fariseus acreditavam? Os fariseus eles eram um grupo religioso. É claro que tinha sim um envolvimento político, mas eles eram mais religiosos do que políticos. Diferente dos saduceus, os fariseus eram um grupo misto de pessoas. Tanto ricos como pobres poderiam fazer parte deste grupo, poderiam seguir essa linha interpretativa do Antigo Testamento. Eles acreditavam na veracidade do Antigo Testamento, da lei do Senhor, dos profetas que foram levantados por Deus e também tinham o costume e a prática da tradição oral. Além disso, eles traziam novas interpretações ou novas aplicações da Torá para os dias em que eles viviam. Por exemplo, nós vemos que a lei vai dizer que o sábado é o dia do Senhor, o Shabat é o dia sagrado, o dia do descanso, mas eles reinterpretavam a lei de acordo com os preceitos deles. Vai ter uma lei muito curiosa dos fariseus que eles diziam que, por exemplo, no sábado não era permitido cuspir no chão, porque eles diziam que se você cuspisse no chão, ali a saliva em contato com a terra criaria barro, e barro é uma obra humana, então portanto você estaria fazendo ou cometendo uma obra no dia do Senhor, por isso você estaria em pecado. E quando nós olhamos para a Escritura, vemos que isso, na verdade, é uma interpolação dos textos, é colocar ali uma palavra que Deus nunca recitou ou nunca ordenou. Jesus ele era especialista em frustrar as ideologias e doutrinas dos fariseus. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 9, do versículo 6 ao 7, nós vemos que no sábado Jesus Cristo ele cuspiu no chão, pegou ali um pouco daquele lodo que se formou na terra e passou nos olhos de um cego e disse para que ele se lavasse ali no tanque de Siloé. E por que ele fez isso? Justamente para mostrar que esses ensinamentos dos fariseus não estavam condizendo com a Escritura. Deus não aprovava as práticas nem ensinamentos dos fariseus. É por isso que Jesus é especialista em frustrar planos de quem faz acréscimos na Escritura. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 23, uma declaração direta de Jesus Cristo sobre os fariseus. Ali nós vamos ver o que Deus considera acerca do movimento farisaico, do movimento dos fariseus. E nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 13, que Jesus classifica o movimento dos fariseus como um movimento que não pertence ao reino de Deus e também é responsável por fazer com que pessoas deixem de ir para o céu ou para o reino de Deus. Olha o que a Bíblia nos diz sobre esse movimento presente no Novo Testamento. Versículo 13 diz: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando.
Ou seja, Jesus estava dizendo que os fariseus não entram no reino dos céus e não entrarão. E eles são responsáveis por fazer com que pessoas que estavam indo para o céu percam então esse caminho, essa rota até a salvação. Então a gente classifica aqui o movimento ou a ideologia, a prática dos fariseus como condenável à luz das Escrituras. Jesus também classifica os fariseus como ladrões, mentirosos, hipócritas. E ele vai dizer isso no versículo de número 14 de Mateus 23. Olha a declaração de Jesus nesse texto da Bíblia. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoraram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ou seja, Jesus está dizendo que destinado aos fariseus está o juízo de Deus, porque eles são mentirosos, aproveitadores, entram nas casas de viúvas e saqueiam as pessoas inocentes que têm falta de conhecimento. Eles se aproveitam da inocência das pessoas. Então, por isso, Jesus classifica eles como hipócritas, porque para tentar compensar essa ladroagem que eles possuíam, eles faziam longas orações para dar a impressão que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Então entenda, Jesus está dizendo que deles não pertence o reino dos céus e eles são mentirosos, ladrões, hipócritas. Então será destinado a eles um juízo maior da parte de Deus. Jesus também vai dizer no versículo de número 27 e 28 deste mesmo capítulo que os fariseus eram como um sepulcro adornado em seu exterior. Olha que forte o texto de Mateus 23, do 27 ao 28. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Jesus aqui está fazendo alusão a um sepulcro. Vamos supor que você está num cemitério, você está enxergando ali um sepulcro, uma lápide de alguém que tinha muito dinheiro e fizeram ali uma decoração em homenagem àquela pessoa. Externamente aquilo pode ser até bonito, mas dentro daquilo existe morte, um cadáver, ossos. E Jesus classifica os fariseus como um sepulcro bonito de forma exterior, mas de forma interna eles não passavam de podridão, de morte, né? Então Jesus aqui condenando, porque os fariseus se preocupavam apenas com o seu exterior e negligenciavam o seu interior. Eles viviam apenas de aparência e vaidade. Então a gente consegue ver que os fariseus eram um grupo religioso, um grupo muito conceituado no contexto do Novo Testamento, um grupo que acreditava sim no reino de Deus, um grupo que fazia sim ali obras que impressionavam as pessoas, mas que era condenável por Deus e por Jesus Cristo, porque eles eram ladrões, mentirosos, hipócritas, estavam impedindo as pessoas de irem para o reino dos céus e eram apenas uma fachada estética, não possuíam nada de conversão em seus corações. Eles eram praticantes radicais da lei, mas não viviam a lei. Os fariseus eram pessoas que pregavam de forma radical a lei, mas não viviam o conteúdo da sua pregação. É por isso que em Mateus capítulo 16, antes de Jesus partir com seus discípulos para Cesaré de Filipe, ele vai deixar um ensinamento cravado no coração de cada um deles. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Ali Jesus estava falando sobre os ensinamentos deles, para a gente tomar cuidado com o que eles semeiam no nosso coração, porque aquilo pode crescer como um fermento e pode ocasionar coisas ruins e negativas para o corpo de Cristo, para a nossa vida espiritual e também para a forma como nós interpretamos a Escritura. E a pergunta que fica é, será que existem fariseus até os dias de hoje? Será que eles vestiram novas roupagens e trocaram os seus ideais? Será que de alguma forma o movimento dos fariseus ainda influencia a igreja do Senhor? Fica aqui um ponto de reflexão e eu peço que você coloque nos comentários a sua opinião sobre esse tema. O segundo grupo presente no contexto do Novo Testamento eram os saduceus. Os saduceus, diferentes dos fariseus, que era um grupo mais religioso, por sua vez agora estamos falando de um grupo político. Diferente do movimento dos fariseus, para você ser um saduceu, você precisava ser alguém importante na sociedade, precisava ser rico, ser alguém influente naqueles dias. Eles não estavam abertos para qualquer tipo de pessoa, porque eles eram um grupo oligárquico, né? Era uma aristocracia, eram grupos de nobres, pessoas importantes e relevantes na sociedade
que pertenciam aos saduceus. As ideologias dos saduceus eram tanto quanto controversas. Eles não acreditavam na vida eterna, na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam na vinda de um Messias e também não criam em espíritos, em anjos e nem demônios. E algo que também chama muita atenção quando nós olhamos para os saduceus é que eles apoiavam o regime romano de autoridade sobre Israel. Eles apoiavam, a política romana, os líderes romanos, diferente dos fariseus e dos zelotes, que eram totalmente contra essas práticas de governo e as imposições de Roma sobre o povo judeu. Os saduceus, por serem nobres, não queriam ficar mal na fita, então eles aplaudiam, eles apoiavam, e se necessário fosse eles deixarem de lado os preceitos judaicos, eles deixavam com facilidade, simplesmente para defender um cargo que eles possuíam na sociedade. E bom, João Batista foi a pessoa que declarou algo muito marcante sobre os saduceus. Ele diz em Mateus capítulo 3, versículo 7, raça de víboras, a olhar tanto para os fariseus como para os saduceus. A gente pode ver o que um homem de Deus pensava sobre eles. Tem um debate muito interessante na Bíblia também, em Marcos capítulo 12, dos saduceus com Jesus Cristo. Como eles não acreditavam na vida eterna, eles tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, falando sobre uma mulher que se casou com um homem, mas esse homem morreu. Então ela se casou com o irmão desse homem, mas esse irmão também morreu. E assim por diante ela foi se casando com outros irmãos, com outros homens. E aí eles fazem uma pergunta para Jesus, viu? No reino de Deus, com quem essa mulher estará casada? Tentando pegar Jesus Cristo ali num deslize. Mas Jesus, de forma genial, vai dizer que no reino dos céus, na eternidade, nós seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então a gente pode ver que eles tinham um contraste, eles iam de oposição com a lei do Senhor e não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem na vida eterna, muito menos no Messias. E a pergunta que fica é, será que de alguma forma o pensamento dos saduceus ainda estão presentes na sociedade? Será que nós conseguimos encontrar algum grupo que parece ou prega algo parecido com o que os saduceus pregavam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Indo para o final do vídeo, o nosso terceiro grupo são os zelotes. Os zelotes eram um grupo muito marcante no Novo Testamento. Zelote significa aquele que tem zelo por Deus. Os zelotes, gente, eles eram guerrilheiros que moravam ali onde nós temos como Palestina nos dias atuais. Eles eram homens que pegavam espadas e escudos porque eles eram oposição. Eles eram ali justamente uma resistência ao governo romano. Eles eram anti-romanos, eles detestavam Roma. E nós podemos ver nos livros de história que eles atacavam constantemente soldados romanos. Eles queriam restaurar o reino ali dos judeus. Eles queriam exterminar Roma ali daquela região. E para isso eles sempre se envolviam em conflitos armados, em guerrilhas com os soldados romanos. Eles vão surgir ali durante o reinado de Herodes o Grande e eles vão começar uma empreitada, uma série de tentativas de tomar o poder naquela região. Eles vão conseguir conquistar Jerusalém no ano 66 depois de Cristo, quando Roma emite uma nova tributação ali de impostos sobre o povo judeu e eles ficam muito nervosos. Eles montam um exército de guerrilha e vão para Jerusalém armados e conquistam Jerusalém, só que a festa não durou por muito tempo não. No ano 68, Roma conseguiu tirar todos os zelotes de Jerusalém e eles foram expulsos da cidade santa e fugiram para uma região que nós chamamos hoje de Massada. E para quem conhece a história, sabe que no ano 72 depois de Cristo, logo depois da destruição do templo ali de Jerusalém, eles foram totalmente exterminados em Massada, uma guerra muito sangrenta, um derramamento de sangue terrível. Então, os zelotes eram esses grupos, que lutavam pela libertação do povo judeu das agarras romanas. E é muito legal notar que entre o colégio apostólico, entre os 12 discípulos, tinha um zelote. Jesus chamou Simão, que é constantemente mencionado na Bíblia como Simão, o zelote. Muito interessante notar como Jesus Cristo ele chamou pessoas diferentes para servir no mesmo propósito, que é pregar o Evangelho. É claro que o coração de Simão foi tratado com o passar dos dias e as práticas que não agradavam a Deus foram deixando de pertencer à vida dele com o desenrolar do Novo Testamento. E o último grupo que fazia parte do contexto religioso e ideológico na época de Jesus eram os essênios.
Os essênios, eles eram derivados do grupo dos fariseus, mas eles viviam de forma diferente. Os essênios, eles se isolavam em áreas remotas de Jerusalém, principalmente nos desertos e nas montanhas. Os essênios, eles eram mais radicais no seu estilo de vida, eles eram homens estudiosos e eles copiavam, eles eram copistas. Eram homens que copiavam a lei do Senhor, o Antigo Testamento. Inclusive, um dos maiores achados da arqueologia bíblica, que é o manuscrito do Mar Morto, em 1947, foi encontrado ali numa caverna. Provavelmente foi um essênio que escreveu, que fez aquela cópia, tão importante hoje para a arqueologia bíblica. Os essênios, eles eram radicais, como eu disse anteriormente. Eles viviam isolados de tudo e de todos. Eles não negociavam porque eles plantavam seus próprios alimentos. Eles não se casavam porque eram celibatários, ou seja, eles ficavam solteiros. Aqueles homens não formavam uma família, porque o propósito de vida deles era servir ao Senhor, servir a lei do Senhor e meditar nas Escrituras de forma remota, distante de todos e de todos. Então esses eram os 4 maiores grupos religiosos judaicos do contexto do Novo Testamento: os fariseus, os saduceus, os essênios e zelotes. Se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa, deixa nos comentários, compartilha com seus amigos, deixa seu like e eu já estou te esperando no nosso próximo vídeo aqui do canal. Deus abençoe!